Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da FEAC, que se encontram nos seus lares, que nós possamos... Arreda aí para frente, ó. Vocês estão escondidas aí. Que a gente possa ter uma manhã favorável, uma manhã pródica de estudo e de intercâmbio fraterno, que o nosso trabalho com o Apocalipse possa favorecer para que nós cresçamos como pessoas, como amigos, como trabalhadores do Cristo. Eu, nesta manhã, vim para cá muito estimulado, porque o trabalho de hoje realmente ele vai suscitar para todos nós. Senta aqui, Nicolau, do lado da Cláudia. Vai suscitar para todos nós um desafio. Então, que a gente possa realmente juntos construir esse pensamento, o pensamento da paz. Bom, gente, o tema de hoje, os 4 animais do Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo do capítulo 4 até o versículo 8º, ou melhor, até o versículo 7º, que vai ser o versículo a ser trabalhado hoje. Então vamos lá, Apocalipse 4. Primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Esse foi o versículo trabalhado na última semana. Não é? Diante do trono, aliás, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O versículo 6 é o nosso trabalho de hoje. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás desse trono. Vamos ficar por aqui. Meu Deus, o Apocalipse é um desafio. Que texto enigmático, né? E havia diante do trono um como um mar de vidro. Então você vai pensar no trono. Diante do trono tinham 7 espíritos, não tinha? Aqui ele está se referindo aos espíritos, né? Então era um espírito diante do trono que era como um mar de vidro.
e um mar de vidro como cristal. Olha que extraordinário. Então isso assim fica uma imagem assim muito complexa, né? Você trabalhar com ela assim até na imaginação. Mas depois vem, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Então nós vamos observar aqui que nós vamos ter algumas palavras aqui, que elas são o sinal por onde nós vamos trabalhar, certo? Então nós vamos ter o mar de vidro, o trono sempre presente, os espíritos e, no caso, os animais. Obviamente, o nosso tema, os 4 animais, então os animais vão representar para nós o desafio, que como eu dialogava com o meu amigo Júlio no caminho para a FEAC, não estaremos preocupados de encerrar esse versículo nesta semana. Porque esse versículo, ele, quando remonta os 4 animais, esses 4 animais, eles serão abordados até o último episódio do Apocalipse. Porque eles vão ter eles têm uma importância capital aí na profecia. Nós iniciamos falando, sempre, o cuidado que nós temos com o estudo do Apocalipse. Primeiro, porque é uma novidade no meio espírita estudar o Apocalipse. Com essa didática que nós estamos fazendo. Obviamente que, ao longo da história do Espiritismo, outros o fizeram. Em nível pessoal, nós podemos citar aqui Caibar Schutel, que foi um grande expoente do movimento espírita, que escreveu um ensaio sobre o Apocalipse. E a nossa referência é um estudo no qual nós participamos no Grupo Emmanuel, durante alguns anos, a partir de 1999, com o nosso saudoso amigo Honório Onofre de Abreu. Mas agora, com essa dinâmica de transmissão, levando essa mensagem para muitos países, nós temos uma responsabilidade bem definida. Porque os vídeos, para quem está acompanhando esses vídeos, ou melhor, para nós que estamos acompanhando e aqueles que estão assistindo os vídeos em sequência, sabem que o trabalho é espírita. Ele tem essa conotação espírita. Mas uma pessoa que pega o vídeo solto na internet, ele pode achar algumas abordagens muito desafiadoras e complexas no que remonta àqueles estudos que a gente já conhece de espiritismo. Certinho? Então, nosso trabalho, ele tem um convite que Emmanuel trouxe em 1939, está contido no livro As 4 Babilônias, em que as hostes superiores, os espíritos que estão sob a coordenação do Cristo, estão se movimentando com vistas ao grande futuro da humanidade. E que o futuro da humanidade passa ou se apoia nas bases do Evangelho. Não é possível conceber um mundo melhor sem Evangelho. Porém, o Evangelho não como uma proposta religiosa, teológica, com práticas que nos vinculam a métodos ortodoxos, não é? Há todo um contexto no qual nós vamos continuar procurando Deus lá fora e vamos continuar distantes dele. Porque a manifestação do Senhor se dá na nossa intimidade. Então nós temos que aprender o caminho para encontrar com o Senhor. Fiz-me claro? Então nós temos em Jesus o caminho, no sentido de oferecer para nós o Evangelho como
um projeto de evolução consciente e que exige de nós um esforço no trabalho. Então, ele é o caminho no sentido de ser o exemplo. Está claro isso aí, gente? Isso para nós é ponto pacífico, certinho? Mas o caminho não é ele que vai percorrer. O caminho é cada um de nós que vamos ter que construir. Então o caminho é seu, não é de Jesus. Fiz-me claro? Isso é muito importante para a gente entender. Agora é óbvio que ele é um irmão devotado, amoroso, que nos auxilia nessa jornada. Então você não está só nessa jornada. Então o Apocalipse, à luz do Espiritismo, é um convite para a gente tirar um véu, tirar mitos, tirar símbolos, para que a gente entenda a mensagem de uma forma prática no dia a dia. Então, o estudo do Apocalipse à luz do Espiritismo não é um estudo para um processo de iniciação esotérica, religiosa, tradicional. Fiz-me claro? Até aqui, tudo tranquilo? Então a gente faz essa introdução e talvez vamos fazer muitas vezes. Porque isso tem que estar muito claro para a gente. Certinho, Nicolau? Aonde entra o Espiritismo? O Espiritismo é o cristianismo redivivo no século XIX para o futuro. Século XIX foi porque em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, que é uma obra coordenada por Allan Kardec na Terra e pelo próprio Jesus no mundo espiritual. Que ele, no século XIX, ele falou assim, olha, agora a humanidade está começando a ter condições de relembrar o que eu ensinei lá atrás, já tendo condições de desenvolver esta mensagem de uma forma em que esta mensagem deixa de ser um projeto que vem de fora para dentro para dizer existe erro, existe punição. Não. Agora é um momento de entendermos que erros, na realidade, configura-se como oportunidade para aprender o caminho correto. E que não há punição que venha de fora para dentro. Então não existe demônio, não existe inferno, certinho? Não existe tribunal inquisitorial quando nós formos para o mundo espiritual. Acabou isso. Existe agora um tribunal que a gente está começando a descobrir. Que na realidade não é um tribunal que vai julgar, que vai condenar, nada disso. É uma ambiência que a gente vai conversar sobre a justiça. Justiça divina. E essa justiça divina, ela é concebida. Ela não é imposta. Você não vai ter na justiça divina algo que vai vir lá de fora para te encarcerar, ou para dizer é assim ou é assim. Não. É uma descoberta, é uma ampliação nossa no que remonta ao senso de justiça. De uma forma lúcida, madura. O que é bom? O que não é bom? Pegaram aí? Desculpe. E eu ainda não cheguei onde que era para chegar. E o Júlio está em prece aqui. Em prece de louvor, entrego-te a alma do problema. Então, quando a gente fala de tudo isso, nós estamos também dizendo, agora com a linguagem do Apocalipse, que o estudo que nós fazemos, baseado na codificação espírita e nas grandes obras que a doutrina espírita nos oferece,
como os clássicos do Espiritismo, e de autores espirituais sérios, que por serem espíritos não significam que são detentores da verdade, e aqui eu estou trazendo um sábio do mundo espiritual, que é o nosso benfeitor Emmanuel, que no livro As Quatro Babilônias afirma que lá no mundo espiritual os espíritos se organizavam, 1939, né, Júlio? Se organizavam para trazer para a Terra estudos que favorecessem então o nosso entendimento. E que o assunto, o Apocalipse, chegaria-se o tempo em que ele seria trabalhado com muita naturalidade. Porque o Apocalipse é o livro que conclui, que fecha, entre aspas, todo um projeto de revelações. Que aqui nós temos consubstanciado ou sintetizado na Bíblia. E que se desdobra em outras religiões com seus códigos. Certinho? Na filosofia, que vai decodificando, como na ciência, que vai experienciando. Então não existe a melhor religião. Existe projetos do alto. Não existe a melhor ciência. Existe estágios da ciência. Não existe a filosofia fechada. A filosofia, ela é, vamos dizer assim, a arte que o espírito vai aprendendo a utilizar para encontrar consigo mesmo e com aquele que é o Criador do universo. Ponto. Então, quando a gente vai falar da linguagem do Apocalipse, o Apocalipse ele tem então para nós muitos símbolos. E ele utiliza, inclusive, equações muito interessantes, como a equação utilizada por Daniel. Nós vamos encontrar expressões em Ezequiel, em Jeremias, em vários dos profetas. Certo? E para a gente decodificar essas equações, para a gente entendê-las, a gente precisa de falar de números. Porque os números estão aqui. A gente precisa de falar de figuras. As figuras estão aqui. Ficou claro aqui? Bem exposto? Uhum. Porque, por exemplo, observem como que a gente começa em Espiritismo falando de números. Allan Kardec é um druida reencarnado. O druidismo, ou seja, o espiritualismo dos celtas, lá da antiguidade, antes de Jesus, eles... bem simbólico. É uma doutrina, é uma filosofia extraordinária, mas ela é toda simbólica. Para vocês terem uma ideia, ela é composta por tríades. E a gente fala aqui da evolução setenária. Lembra que a gente fala de unidade, de dualidade, de trindade? Já ouviram a gente falar isso aqui? Então, o druidismo se pautou em trindades, tríades. E são 46 tríades. É como se fossem os 10 mandamentos. Cada tríade é um mandamento, vamos dizer assim. Mas assim, extraordinário. Estudem isso. Pesquisem na internet. A religião dos druidas. E vai falar de Deus. Vai falar da imortalidade da alma. Da preexistência da alma após, não é? O plano terreno, etc, etc, etc. É maravilhoso. Eu até ia colocar uma tríade aqui no quadro, mas não deu tempo. Porque, por exemplo, em Espiritismo nós vamos falar de Evangelho, Espiritismo, de Educação, que é uma tríade. Nós vamos falar de... Allan Kardec fala de uma tríade que é trabalho, solidariedade, perseverança. Não é não, Casalberto? É trabalho, solidariedade e tolerância. Não é isso? É isso que Kardec fala? É tolerância? Trabalho, solidariedade e tolerância. Né? Mas, na realidade, Kardec aprendeu com um mestre dele, que era Pestalozzi, que falava de trabalho, solidariedade e perseverança. Ele mudou a perseverança por tolerância, porque ele ia ter que trabalhar tolerância de religiosos, que é duro, complicado, porque os religiosos nós fechamos, departamentalizamos, catequizamos a nós e os outros, então é difícil. Nós vamos falar, por exemplo, de filosofia,
de ciência e de religião. É uma tríade, certinho? E aí, a mais famosa de todas, o Pai, o Filho, e todo mundo divulga como Espírito Santo. E na realidade é Pai, Filho e Espírito Verdade. É o que vem do grego. O Espírito Verdade. Então você tem a concepção divina, a criação, o Filho, que é o Espírito, e o Espírito Verdade é o grau máximo que esse Espírito vai atingir dentro de um contexto de evolução e de trabalho organizado. O que é o Espírito de Verdade? Nós sabemos que é Jesus que coordena um grupo enorme de espíritos. Então, nós ainda discutimos que se o Espírito de Verdade é Jesus, se o Espírito de Verdade é João Batista, a confusão que a gente arruma, e a gente esquece que o que é importante para nós é a gente começar a participar dessa equipe. Então, aqui agora, olha o que eu vou dizer. Todos nós aqui estamos entrando para uma equipe chamada Espírito de Verdade. Está correto, Júlio? Sim. Pois bem. Então, o discípulo do Cristo, do Espírito de Verdade, ele precisa de desenvolver o senso prático do ensinamento. E afastar-se, quando possível, do egoísmo, do isolacionismo. E tomar muito cuidado com o conhecimento intelectual, ou puramente intelectual. Porque o conhecimento intelectual, muitas vezes, nos afasta do plano prático da vida. Então, se você está aqui, está feliz por estar estudando, você está contente, você está entusiasmado, ótimo. Mas você não vai ser feliz dentro da sala. A sua felicidade vai estar quando você for traduzir isso em ações. Que pode até ser na tarefa espírita, mas é na tarefa da vida. Certinho? Porque aonde que nós vamos chegar como espírito de verdade? Um dia dizer assim, eu não estou, ou eu tenho. Eu vou dizer assim, eu sou. Eu tenho consciência que sou espírito. Eu tenho a consciência que eu posso. O tenho aqui é nesse sentido. Agora, o eu sou é aprender, é chegar num grau máximo de administração. E para isso nós precisamos de meditação. Isso aqui para nós é meditar, não é? Não é reflexionar. Mas você precisa daquele momento de ficar sozinho. Eu sei o livro. Deixa a sua mente voar, mas tem um momento que você vai fechar o livro. Fecha o olho, apaga tudo. É você e você. Você precisa de meditar. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus na sua intimidade. Porque o religioso tradicional conversa com Deus, né? Deus, Deus, Deus. Tem um momento da oração, eu não vou entrar no mérito. É importante, sem dúvida. Mas nós precisamos de aprender a ouvir. E com tablet, com celular, com televisão, no trânsito, humanamente impossível. Você não tem o seu time para isso? Que seja 1 minuto no seu dia. Mas tem momento que você precisa de desligar mesmo. Vai para a beirada do rio. Deita na cachoeira, vai para o mar. Ou lá na Praça 7, o carro passando para um lado e para o outro, você fica assim, Senhor, é eu e o Senhor, não estou nem ouvindo. Entender? Não é a posição mística, mas você precisa de ouvir. Por quê? Durante o processo de desenvolvimento no campo das ideias, onde a mente procura expandir-se seu potencial, nós podemos deixar que a mente intelectual ou a nossa performance intelectual nos aproxime do conhecimento. Mas eu não posso ficar apenas inebriado com o conhecimento. É nesse sentido. É nesse sentido. Porque as verdades, elas não podem ficar centradas no campo das vaidades.
Porque isso traz prepotência. E isso, na realidade, é um falso saber. Intelectualidade é um falso saber. Eu acho que eu vou dar conta. É porque me passaram uma lista aqui para me fazer, meu Deus. E eu comecei, era 3 horas da manhã, o Júlio sabe da história, eu estou até agora. Somente do conhecimento sólido, puro, é que nós poderemos nos deparar com a verdade absoluta. O que significa isso? Conhecimento sólido e puro. Conhecimento, até vou diferenciar aqui, que a gente tem dificuldade com a palavra conhecimento, né? Existe o entendimento, existe a compreensão. Entendimento é você entender uma informação. Conhecimento é você apreender essa informação de sorte que ela te auxilie, que você se apoie, que você tenha solidez. Então você pergunta para algumas pessoas, você é espírita? Eu não. Por quê? É muito difícil. Já escutaram isso? Hein, Cláudio? Aqui, você é médium? Eu acho que eu sou. Aí o médium vem para a reunião, vou pegar a turma. O médium vem para a reunião, ele está lá, ele entra em transe, termina o transe. E aí, como é que foi? Eu acho que foi o espírito. Eu falei, bom, se você não tem certeza, eu que vou ter. Pegaram aí? Eu acho que eu estou bem. Eu acho que eu estou mal. Estou falando de estados emocionais também. Mas, qual é a convicção para você pronunciar uma frase? Então, o conhecimento sólido da verdade, da sua verdade, não é da verdade de fora. E conhecimento puro. Conhecimento puro tem a ver com pureza da alma. Jesus fala para os fariseus, quando questionado quem é o maior, ele diz assim, o maior é essa criança aqui, ó. Enquanto vocês não se converterem e se fizerem como essa criança, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Ele estava perguntando quem que era o maior lá. É um intelectual vaidoso, eu sei, eu já li. Ou então aparece alguém, até no nosso e-mail espírita, aí solta um livro. Descobriu a roda. Tudo bem, está brincando com as letras, está filosofando. Mas que roda que ele está descobrindo? A roda está lá em Ezequiel, né? Então você se prepare que vai vir uma carruagem daqui a pouco. Roda dentro de roda. É roda dentro de roda. Então, é necessário a gente refletir isso e observar o seguinte. Porque enquanto a gente não agir com pureza, e a pureza tem a ver com simplicidade, com cuidado, o tá afim de estar aprendendo, gostou? Tá afim? É meio jovial, né? Mas tudo bem. Até eu sou jovem. Você está afim de aprender? Então faz isso aqui, ó. Minha avó falava assim, ó. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Orelha, pra ser coisa feia. Mas é a pura verdade. Como é que você vai aprender? Por isso eu estou calado. Nossa, só para descontrair, só para descontrair. É muitas bestas, né? E daqui a pouco a gente vai estudar as bestas do Apocalipse. Mas, ou seja, se não for assim, pode ser que você está buscando o conhecimento para ter poder. E quanto mais o indivíduo busca o conhecimento para ter poder, mais ele fica cego. Ele pode até estar sendo um baita instrumento para falar para os outros sobre verdades. Mas na realidade ele está falando sobre meias verdades. Porque ele não tem autoridade. Ele fala bonitinho, faz palestra. Tem uns que arrebanham milhões. Eu comentei com você outro dia, né? Tem palestrista agora que é palestrista, não é mais de comunidade, é do planeta. Eu falei assim, Jesus, qual planeta? Dos macacos? Com todo respeito. Não é isso que nós estamos buscando em espiritismo? Ícones. Quem estiver buscando, está tão cego quanto os ícones que muitas vezes se alimentam desse poder.
tomemos cuidado, porque esse tipo de poder ele engana e daqui a pouco a casa cai. Aí tem pessoas que, e não é pouco, não são poucas. Eu tenho 30 anos de janela aqui no Espiritismo. O que eu já vi de gente chegar e ir embora, e muitas delas decepcionadas com o Espiritismo. Quer dizer, não entenderam o Espiritismo. Na realidade, se decepcionaram com elas mesmas ou com os espíritas. Que, na realidade, espírita, muçulmano ou ateu é a mesma coisa. Somos seres humanos. Temos ideais diferentes. Mas você não pode buscar conhecimento, você não pode buscar o que é divino no outro. O outro pode nos ajudar, mas ele sempre será incompleto perante o que é verdade e o que é superior. É isso aí, Júlia? Isso aí, ué. O estudo da evolução, agora uma frase que foi ditada por um amigo espiritual, e eu peço permissão para ler. Ela é pequena. O estudo da evolução, nas expressões setenárias, se torna um desafio para o discípulo do Cristo, à luz do Consolador prometido que é o Espiritismo. Pois nos convida à compreensão ampliada e aprofundada do que se propõe, em nível do despertar da consciência. Então, o objetivo principal aqui da evolução, nessas linhas setenárias, 1 dia, 2 dias, até o 7º dia, e as linhas setenárias, a gente fala muito da unidade, a unidade divina, da dualidade, dos opostos. Os opostos, a sua vida, o tempo todo você vai lidar com opostos, forças opostas, mas que se completam na sua polaridade. Nós precisamos de entender isso. E esse número 3 é um número que estabelece para nós o conquistar essa sabedoria em nível de aplicação. Tudo isso nós estamos falando porque isso fala de gravidade ou gravitação em torno do que você pensa, do que você fala, do que você age. Tudo isso você vai gerando energias, e essas energias atraem outras energias. E se, por exemplo, a gente fala de energias que dimanam de pessoas, essas pessoas são atraídas por similitude ao seu nível de pensamento, de irradiação. Então, por que nós estudamos isso? Porque nós precisamos de entender que se você quer melhorar, você precisa realmente de mudar o seu painel mental e comportamental, porque o semelhante atrai semelhante. Não tenha dúvida de quanto mais você investir, mais as portas da luz vai abrir para você continuar entrando. E quando você for entrando nestas portas que vão se abrir na luz, vai acontecer um fenômeno contrário. Não tem uma atração para lá? Se você está vinculado a um plano anterior, você se desprender desse plano para lá, automaticamente vai ter uma força contrária que vai tentar te manter nessa posição que você se encontra. Então não é fácil libertar. Antigamente a gente dava um nome para o demônio, para o pecado, para tudo aquilo que... eu quero ser santo, mas eu não consigo. A carne é fraca. Que carne que é essa? Carne não pensa, não. Você é que alimenta a carne, por escolha sua. Agora, você quer melhorar? Você está com um peso específico no seu perispírito. Falando corpo físico não, tá, gente? Perispírito. O seu corpo perispírito, lá no mundo espiritual, você arrasta. Aí você vê os espíritos levitando. Meu Deus, eu quero levitar. Aí os espíritos vêm cá, aí eles descem, dão a mão, vem, mas aí eles vão andar. Eles não podem sair levitando, porque senão eles vão te tirar de uma posição que você não dá conta. É como se levasse você para voar, chegar lá em cima, solta, vai despencar. Captaram? Então eu quero voar.
Ótimo. Então vamos fazer uma coisa? Vamos começar a cuidar do corpinho? E não é corpinho, é o corpo mental, é a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de comportar. Tudo isso é importante. E a gente observa na prática que não é difícil a gente entender, embora os termos sejam complicados. Tudo isso, ou melhor, nessa síntese, nós caminhamos porque se a gente fala do 1, que é a unidade, se a gente fala do 2, que é a dualidade, macho, fêmea, ok? Masculino e feminino, dia, noite, positivo, negativo, e aí vai, as dualidades da vida. Todas essas manifestações estão dentro de você. Então, quando você, por exemplo, precisa de reencarnar para desenvolver linhas na feminilidade, e você, por exemplo, está trabalhando numa polaridade masculina, muitas vezes você vai reencarnar num corpo, não é? Você tem a polaridade masculina, está bem definido, aí você vai reencarnar num corpo de mulher. Por que você vai reencarnar num corpo de mulher? Para você viver todo aquele processo de quimismos, né? A própria elaboração do físico, as suas reações, etc, etc. Para você começar a ter uma experiência naquele sentido, mas não é só isso. Você vai para um contexto social, você vai viver uma série de experiências. De repente, se você é um corpo masculino, um corpo feminino, você vai ter a oportunidade de trabalhar, por exemplo, a reprodução. Pegaram aí? Você vai ser fertilizado. Ah, mas isso não é muito simples. Não é tão simples. Porque o indivíduo ele está com a polaridade toda masculina. E, por exemplo, com um corpo feminino, ele pode viver conflitos. Pode. Agora, por que ele vai viver esses conflitos? Porque esses conflitos são necessários para que ele possa ir se ajustando para que um dia a gente vá discutir que o espírito não tem sexo. Entenderam? Entenderam o que eu estou dizendo? Agora, só para não dizer que eu não falei das flores. Agora, aí a gente vai entender o porquê que existem discussões hoje, num mundo em que a liberdade se propagou de tal forma em que ela se desgovernou e caímos muitas vezes nas raias da libertinagem ou da loucura. Então, é natural que haja espíritos que mesmo num corpo, por exemplo, o homem que está num corpo de mulher, ele não consegue se adaptar a isso facilmente. Então ele vai viver uma experiência num corpo masculino como mulher. Certinho? Não tem problema. Não existe preconceito de forma alguma. Nós temos que trabalhar auxiliando. Agora, uma outra coisa é cometer uma loucura, uma aberração de ir numa escola para falar para uma criança que ela não tem sexo. Entenderam? A loucura. A loucura. E isso muitas vezes é imposto e não se pode nem discutir, porque eu falo que nós vivemos na era do mimimi, né? Você fala demais, você é processado. Mas que democracia que é essa? Não é se a justiça só atrapalha. A justiça, não as leis, né? Voltando. Então, nós precisamos de trabalhar no sentido de compreender o que vem a ser essa liberdade de expressão, para que a gente possa realmente agora discutir a questão dos animais. Porque os animais vão trazer para nós um bate-papo muito gostoso sobre o número 4. O número 4 representa o símbolo da encarnação, da reencarnação. Daqui a pouco a gente vai chegar nos 4 animais, tá bom? Mas vocês estão entendendo por que eu tive que fazer essa árdua caminhada? E o Júlio entendeu como é complexo, e por isso a gente está até tomando um tempo maior aqui do debate. Porque o número 4, ele é o número da consumação da ideia. Portanto, a manifestação da luz. No número 4 se consuma. O que significa consumar, Júlio? A luz se concretiza.
E é por isso que lá no livro, nos movimentos iniciais do livro Gênesis, a luz surge no quarto dia. Apesar de o sol já existir, estava encoberto pelas nuvens. Ou seja, o processo de concretização da luz, nesse movimento da reencarnação, que é o quarto estágio, nós vamos compreender qual é a luz que formatou a nossa vivência. A razão qual é a filosofia, qual é o segmento psicológico, a ideia que nos faz agir no mundo assim ou de acordo com uma diretriz. Então eu vou identificação. Então por isso que Jesus veio à Terra no plano setenário, na semana adâmica, na última semana que estamos vivendo, semana adâmica, no 3,5, terceiro dia e meio, caminhando para o quarto dia. Porque a humanidade já tinha condições de identificar a luz autêntica. Ele não disse, eu sou a luz do mundo? Olha que extraordinário. Porque eu sou. Paulo nos ensina luz. Uma coisa extraordinária. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, são criados. Palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus é interno, não é externo. Então nós é que vamos identificar qual é a boca que revela Deus. Você fala assim, acionando a afinidade, tudo que o Beto já falou aqui. A afinidade, o sentimento, o entendimento, a compreensão. Pela árvore se identifica o fruto. A árvore é a concretude. E o fruto é a sua repercussão. Eu tenho que identificar um e outro. Por que nós temos complicações no cenário político? Primeiro que nós temos que identificar, nós temos que eleger entre dois, né? Mas nós temos que identificar o melhor. Muitas vezes a gente identifica o melhor pelo que se afiniza conosco. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Como é que você segue Jesus? Eu vou lá no centro tomar passe. Está fora do sistema. Não, tudo bem. Valeu. Melhor você estar indo para a igreja. Pedir a benção para o Papa, né? Ou ir lá no... pagar o dízimo, porque de repente dá retorno. E olha que eu vi um anúncio essa semana que estão vendendo a água que Moisés abençoou. Meu brincadeira, Deus! Hein? Jesus! Ao respeito que nós temos com eles, que compra água. Mas eu não sou obrigado a dizer que concordo com quem está mentindo. Roberto, pode fazer uma reverênciazinha aqui, sabe, de leve? Na Idade Média eles vendiam o crânio de João Batista quando criança. Pois é, e ele adulto, e etc. Bom, então, vamos pensar o seguinte, seguir Jesus, vamos voltar para a parte de cima. Seguir Jesus é usar a expressão que ele acabou de dizer. Haja luz. Como é que você vai seguir Jesus no haja luz? A pessoa chega para você e fala assim, não, a vida está uma desgraça. Aí você ouve. Aí você já fala assim, Senhor, que ela seja pacificada. Tudo está errado no Brasil. Aí você, Senhor, que ela perceba a beleza do Brasil. Você está fazendo intimamente, respeitosamente. Ela está fazendo trevas, você está fazendo luz. Haja luz. Pegaram aí? Difícil? É complicado entender o Apocalipse? O número 4, eu vou brincar dizendo, é a dualidade vezes 2. É a dualidade vezes 2.
Então você tem que sair de uma polaridade, vai para outra, mas já abre um compartimento para você sair numa outra situação. Aí daqui a pouco ela vira para você e fala assim, e o que você acha? Senhor, minha irmã, quem sabe você está certa? Mas, como tudo na vida tem os dois lados, eu tenho mais afinidade, eu tenho mais satisfação de agradecer a Deus por estar no Brasil, porque eu vejo tantas pessoas lá fora falando que o brasileiro é diferente. A aeromoça, nesses voos internacionais, ela fala como que é diferente lidar com o brasileiro. São mais espontâneos, são mais fraternos. São todos não, tá? Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. A Marisa, nossa amiga lá da Alemanha, né? Tarefeira da FIAC. A FIAC tem muito tarefeiro hoje, graças a Deus, vai reproduzindo. Quando ela vem para o Brasil, tem que vir para a FIAC, assistir reunião mediúnica, etc. Ela fala, puxa vida, já peguei inverno na Europa de ficar 6 meses com depressão de praticamente não ver o sol. De ter que ir para a academia para fazer luz artificial. Você vai entrando, o organismo vai respondendo. Não é isso, Luiz? Falei, qualquer coisa me cutuca debaixo da mesa. Não pode ser publicamente. Nós temos sol. Olha o sol. Os chineses vêm para o Brasil para bater fotografia do céu. As regiões poluídas, né? Imagina Pequim. Não tem sol assim, aberto, tempo claro. Então, tantas coisas. Nós temos evangelho. Nós temos uma casa espírita aqui aberta ao público. Mas você não está desrespeitando a pessoa. Você está colocando um outro lado. Agora, se você falar assim, você está errada, você está na treva pior do que a dela. Porque você já tem informação. Se você for lá para a casa dela para dizer que ela está errada, você está complicando a sua vida e a dela. É a mesma coisa, a gente fazia assistência social e ia lá para a comunidade, né? Aí tinha gente que queria participar da nossa equipe para ir lá para lidar com aquela realidade sofrida e querer mudar a vida do povo. Aí levava o pessoal cheio de dificuldade com a parte da higiene, etc, etc, etc. Não, vamos levar uma sacola de pasta de pasta dental, de creme dental, vamos levar sabonete, vamos levar shampoo. O pessoal lá, olha que sujeira. Aqui, querida. Nós fizemos, não foi uma nem duas, foi anos de tarefa. Nós estamos indo lá para levar Jesus. Nós não estamos lá para mudar a vida deles, não. Agora, se eles nos pedirem, a gente vamos ajudar. Mas eu não vou lá para isso. A tarefa aqui é outra. Para a gente pensar. Então, para a gente entrar então nesse número 4, nós precisamos então da chave para abrir as portas. Aí eu trouxe aqui um símbolo de um cubo, né? Com Kardec aqui no meio. Então, número 4, nós podemos trazer a ideia do cubo, né? Sim. Embora ele vai apresentar para nós 6, a faceta do sexto. A forma, né? da Nova Jerusalém é um cubo. É um cubo. Nós vamos estudar isso lá na frente. Então nós vamos precisar de entrar dentro desse cubo. Esse cubo é a reencarnação. Esse cubo são os nossos 4 corpos. Aí eu estava de madrugada, né, passeando, matando saudade do nosso amigo Carlos Torres Pastorino. O cubo fala para nós do intelecto, do nosso corpo astral, do nosso duplo etérico, do nosso corpo físico. Tudo está aqui dentro. É o 4. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. O número 4, o Luiz estava preocupado. Carlos Alberto, o que você vai trazer? Da próxima vez nós vamos montar uma sessão aqui esotérica. Sessão esotérica.
Eu falei assim, olha... Faltou só... E você não tenha dúvida que tem religiosos que vai ligar um caldeirão com azeite fervendo para imputar Faltou caso só a aberto lá bola de dentro. cristal aí, Mas a Beto. gente vai, Beto? não tem problema. Faltou só a bola de cristal aí. Porque existe historicamente, existe o esoterismo e o exoterismo. O esoterismo que ficava fechado entre os sacerdotes e o que ia para o povo. Então, por isso que são dois. O que ia para o povo ia cheio de paramentos para o povo cultuar. Isso é de 10 mil anos atrás. Então, não se preocupe com um departamento X daquela religião ou da outra. Porque, na realidade, o povo vai herdando, vai assimilando o que é mítico, sem pensar no que está por trás. Pode até estudar. O sacramento é isso é aquilo, isso é acolá. Mas fica morto naquele movimento de fora. Nós temos que... Eu trago esses materiais para a gente poder ver. Quem está em casa está sendo brindado pela técnica que está mostrando imagens sofisticadas. Mas aqui a gente não tem recurso, graças a Deus. Nós somos da época do cuspigis ainda, né? Então, nós temos que pensar o seguinte, esse cubo aqui, na realidade, ele é a base da pirâmide. Qual que é o símbolo da pirâmide? O que a pirâmide enseja para nós, Júlio? A pirâmide enseja, simbolicamente, a verticalização, porque nós temos aí o símbolo do 7 na pirâmide. 4, a base, e o 3, que é o sistema de evolução. A trindade. Que 1, a dualidade, o 3. 1 é a informação, a dualidade vai formar, fazer a formação, e o 3, a transformação, que é a projeção vertical, esse é o símbolo. Agora fala do 4, contrário. 4 e 3, 7. 4 vezes 3, 12. 12, lembra dos anciões? Então, não são 12? Então, na verdade, é o seguinte, o 4 é a síntese do 12. 4 é a síntese do 12. Síntese e análise. Síntese e análise. Então, por isso que vieram, por isso que sai de capela, nós vamos entrar nesse detalhe, um rio, só para dar uma... E aqui esse rio, sai uma síntese, que na verdade é o 12. Então fala do rio. Não. Pode falar. Gênesis 2, 10, né? E saía um rio da banda do Éden para regar o jardim. E dali se dividia em 4 braços. E são os 4 grandes povos que se formaram. Fala o nome dos rios para nós. Gion... Não, agora você me pegou aqui. Só não, aqui, ó. Tá aqui, ó. Lê aí. Vamos lá. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Lembra da história? Quem estava no jardim? Eles estão Adão. Exato. Eva. A visita extraordinária da serpente. Gion, foi lá. Bison. Então aqui, está aqui. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. É o grupo Israel. E o que rodeia toda a terra de Avilã, onde há ouro. Isso. O ouro como símbolo da fé dos hebreus. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Que cor que é a pedra sardônica que nós estudamos aqui? Avermelhada, com aquelas rajadas. Com as rajadas. E o nome do segundo rio é Gion. Grupo egípcio. Grupo egípcio. Esse é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Hindus. Em Roma é Tibre. Aqui é Tigre. São os hindus. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Que são os arianos. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Vamos fazer só um ajuste aqui para o povo entender. Nós tínhamos aqui um grande jardim. Vamos falar do jardim daqui. Tinha um jardim do céu e o jardim da terra. O jardim do céu era a morada espiritual que saiu
milhões de espíritos para vir para um outro jardim, que é o jardim da Terra. Lá era o Éden, né? Lá era aqui o Éden. o jardim. Né? Lá era o Éden, aqui era o jardim. Então, saiu um rio, olha o símbolo. O rio simboliza o quê? A água corrente. Qual que é o símbolo da água? A água é o sentimento. A água é o sentimento. Automatismo, reencarnação. É reencarnação. João Batista falava do batismo da água, não era? Allan Kardec traduz para nós o batismo da água. Ou seja, nós estamos. A reencarnação é um contexto no qual nós mergulhamos na água para estruturar a base da nossa casa mental. Por isso que nós temos aqui esse cubo. Esse cubo, em cima do cubo é que se constrói o que a gente vê na superfície, que é a pirâmide. Então, o Júlio falou do símbolo da pirâmide de baixo para cima. Agora eu vou falar para vocês do símbolo da pirâmide de cima para baixo. Qual que é a ideia? Desce uma luz. Fluxo, refluxo. Fluxo e refluxo. Aí ela vai ser um prisma. Então a luz do sol, quando o sol está a pino, meio-dia, ele atingindo a culminância da pirâmide, a pirâmide não tem 4 faces. Então a ideia é que essa luz se esparja para os 4 pontos cardeais em termos físicos: norte, sul, leste e oeste. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, simbolicamente, ele é a luz, porque a luz que ele recebe do Pai, eu e o Pai somos um. Eu vim aqui em nome do Pai. O Pai é luz, eu também sou luz. Mas ele falou assim: Nicolau, você também é luz. Vós sois a luz do mundo. Lembra que ele de novo: quem me segue não anda em treva, mas tem a luz da vida. Nós temos uma dificuldade imensa de irradiar a luz. Ele não, ele é a pirâmide. A luz vem, ele irradia ela sem modificá-la. E para os 4 pontos. De vez em quando você pode irradiar a luz, você joga para lá, mas você... Aqui, oh, meu amigo Luiz. Luiz, cuidado, viu? Aqui está saindo luz, mas para cá é treva pura. Pegaram aí agora? Então, é muito interessante a gente entender por quê. A pirâmide, nós precisamos de lembrar que a pirâmide, ela na realidade, ela tem uma representação de ser uma nave. Uma nave. Quando o faraó, por exemplo, Quefren, ou Queopes, ou Gizé, que são os 3 grandes faraós que construíram as 3 grandes pirâmides do Egito, mandaram construí-las, a ideia é o seguinte: eu vim das estrelas. Eu sou faraó. Depois a gente vai explicar o motivo dos reis. Mas vai ficar para os próximos episódios. Aguardem. Assista no Google Play. Voltando. A ideia é o seguinte: quando eu desencarnar, haverá uma mumificação, né, dos meus restos mortais, do meu corpo. E o meu corpo vai ser colocado numa câmara, a chamada câmara real, que ficava no andar de baixo, não ficava no andar de cima. Não é isso? Então ficava aqui. E na região inferior, a ideia é que eles colocavam eles como se fosse numa barca, e ali tinha todos os suprimentos para uma grande viagem. Aí está a essência da imortalidade e o voltar para o Éden. Porque esses espíritos, por exemplo, os egípcios que nós citamos aqui, na própria apresentação do Emmanuel no livro A Caminho da Luz, foram aqueles que trouxeram para a Terra os princípios científicos que iria fundamentar toda uma sociedade. Científicos filosóficos. Então foram os egípcios que tratavam do assunto, por exemplo, da metapsíquica, que hoje a gente estuda como espiritismo, numa linha muito mais espiritualizada. Eles tratavam da mediunidade, eles tratavam da cura,
Eles tratavam da relação com o mundo espiritual, porque quando o faraó, como grande líder da nação, falecesse, a ideia é que ele fizesse uma viagem de volta. De volta. Ele desceu pela pirâmide, né? Simbolicamente, ele tem que voltar para a pirâmide. Continua nos 4 rios. Então os 4 rios trouxeram para a Terra um desenvolvimento intelecto moral já alcançado em Capela, mas esses que vieram não queriam implementar o desenvolvimento moral com base no perdão, com base no amor, com base na tolerância. Então eles queriam construir um Éden com base na animalidade, nos sentimentos animalizados. O Esquemano, em um texto dele, não me lembro agora aqui, ele diz assim para nós: cessa o egoísmo animalizante. Então eles espíritos de alta envergadura intelecto moral, intelectiva, mas que não queriam implementar o lado moral. Nós estamos vendo hoje na Terra o mesmo movimento. Nós estamos vendo aí a ciência, homens de grande conhecimento intelectual, querendo, por exemplo, estabelecer uma imortalidade física, uma perenidade carnal. E só para elucidar, então nós tivemos o agrupamento egípcio, tem que voltar porque senão fica solto. E o aspecto do Egito é interessante porque os hebreus sistematicamente desciam ao Egito. Abraão, José, Moisés. Deixa eu só ser didático, porque senão o pessoal vai boiar. Então, um desses rios, que foi o Eufrates, não é isso? O Eufrates projetava o Egito, certo? Não. Não. O Eufrates é hindu. É o hindu. É o ariano, Ariano. Eu tenho aqui o esquema do Então nós temos Honório. a raça hindu. Gion é o Egito. É isso mesmo. Gion, Egito. Nós tivemos o Eufrates, os arianos. Os arianos. Nós tivemos o Pison, os hebreus. E o outro, dos hindus. O tigre é os hindus. Dos hindus. Então, estas foram as 4 grandes raças que receberam, que foram fundamentadas pela chegada de espíritos que vieram desse Éden. Certinho? Lembram que o Adão foi expulso do paraíso? Então tem a ideia do pecado original. Allan Kardec faz um belo estudo sobre o pecado original no livro A Gênese, no caráter da revelação espírita, no qual ele diz assim, parece que o item 32, que o pecado original, na essência, são as tendências que nós trazemos como herdeiros de nós mesmos. Seja herdeiros dos vícios, como herdeiros também das virtudes. Então, o que já está consolidado, no caso dos vícios, que foram implementados por hábitos, atitudes, etc., eles precisam de ser redirecionados para que eles se transformem em virtudes. E as virtudes, que são as nossas tendências positivas, elas vão ser as norteadoras, as estimuladoras para aqueles pontos fracos que nós também trazemos. Ok? Mas voltando ao pecado original, a ideia, a figura de imagem diz o seguinte, que nós fomos convidados a sair porque nós não quisemos permanecer em algum local. Para a gente falar da Terra, fica fácil para entender o que aconteceu lá atrás. Nós temos aqui um sistema de evolução em que, vamos dizer assim, grande parte da população já tem noções muito claras do que significa o senso de justiça no que remonta às questões sociais. Matar, por exemplo, tirar a vida do semelhante, não existe um espírito na Terra que não tenha informação de que não é correto. Cada um vai responder diante desse princípio de acordo com as suas aquisições espirituais. Mas nós podemos dizer que a grande parte da humanidade, esse assunto já está claro. Claro. O que não significa que que ele é levado a efeito, em termos práticos. Por quê? Existe uma parcela desse grande número que já está claro que não se deve matar,
Mas o indivíduo, numa sanha, num ato de desespero, ele tira a vida do outro. Certinho? Então, ou seja, o que está claro, o que está entendido, não está ainda compreendido. Então o indivíduo tira a vida, e quando ele tira a vida do outro, ele fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Então quando ele põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Ele está, naquele movimento ali, demonstrando que ele já tinha entendido, mas o seu ato, por impulso, seja pelo que for, define que ele ainda é um aprendiz que já está no meio do caminho, mas que terá muito que caminhar. Mas existem outros. Por exemplo, você vê depoimentos do indivíduo, menino aí de 16 anos, 14 anos, pega um revólver por causa de um celular, o outro não dá o celular, ele tira a vida. Como se estivesse atirando em passarinho. Aliás, passarinho hoje já dá até cadeia também. Como se estivesse brincando de revolvinho de espoleta. Aí você vê as entrevistas de muitos desses, diz, pô, mas você matou. O que tem? Você precisa matar de novo. Um você vai ouvir, já matei 15. Eu matei 30. Nós não estamos falando de um comportamento de alguém que está matando um outro na guerra. Que um soldado está ali obrigado. Se ele não tirar a vida do outro, o outro tira a vida dele. É um outro contexto. Nem é culpado. Né? O Livro dos Espíritos explana esse assunto com muita maestria e dignidade. Mas voltando. Então esse senso de justiça, ele vai definindo um status quo, uma posição que a humanidade vai atingindo no que remonta a uma gradação. Então a sociedade terrena já evoluiu muito, se você for comparar com o que acontecia há 10 mil anos atrás, nos tempos de Jesus. E vamos ficar por aqui, porque isso é relativo. Porque tem espírito que está vibrando até já tem consciência, mas está vibrando igualzinho, há 2, 3 mil anos. Eu só abri aí, porque quem estiver questionando em casa, eu estou já respondendo. Mas voltando, esse que está assim, para matar. O outro lá que é um dirigente. Esses dirigentes aí que estão ali ocupando posições por misericórdia da providência divina, que numa avaliação humana eles não deveriam nunca estar lá. Mas se estão lá é porque Jesus permitiu que eles chegassem lá. Então você vê, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos brincando de guerra atômica. Quer dizer, se nós formos invadir lá a Coreia, se tiver que invadir o Irã, não tem problema, a gente invade. A gente entra com toda a volúpia, com toda a ferocidade americana. Isso significa que vai trazer sofrimento para milhões de pessoas. Então, vamos raciocinar o que vem a ser degredo. Por que os egípcios... Por que esses grupos vieram para o Brasil? Não. Dá até vontade de falar. Para a Terra. Porque lá, a sociedade a qual eles viviam, seja no sistema que foi, qual planeta, não estou entrando nesse mérito, porque algumas afirmações afirmativas são temerárias. Mas voltando, eles estavam assim, o povo todo querendo justiça, querendo progresso, e essa turma brincando de apertar botão, vamos fazer guerra atômica. Ou então vamos pegar uma criancinha aqui e colocar fogo nela. Ou então vamos pegar uma mulher aqui, um grupo lá, e 30 vai estuprar uma mulher. Pegaram aí o que eu estou dizendo? Quer dizer, essas coisas que a gente está vendo na televisão, que chocam, que deixam todo mundo assim, meu Deus, meu Deus. Quer um exemplo? Ai, caso aberto. Mas a Inconfidência me respalda. Você pega, por exemplo, políticos, o mandatário desse país, na mídia dizendo assim, não, agora nós vamos proteger esse aqui. Não, agora nós vamos proteger o outro aqui. Como assim? Você fica assim, meu Deus. Aí o sistema, o outro braço do governo, não, nós não vamos interferir, porque isso é democracia, se interferir, nós vamos bagunçar o coreto. E fica essa casa de mãe Joana. A justiça lava as mãos. É o lavar as mãos de Pôncio Pilatos. Entenderam o que eu quero dizer? Agora, tá tudo certo, tá bom? A gente fala assim,
quando eu expresso isso, é porque corre na veia aqui um sangue que tem senso de justiça. E que somos ainda limitados, somos ainda primitivos. Esse é o nosso quadrado, né, Beto? Esse é o nosso quadrado. Mas com a consciência que nós temos do que vem a ser a política divina e a política dos homens, é inadmissível os líderes que nós temos hoje ter o comportamento que eles têm. Repito, é uma expressão de uma humanidade que já disse assim, chega. Então, vai um detalhe aí, por favor. Quando vocês forem votar, não tenham medo de passar vassoura e começar tudo de novo, não. Não tenham medo, não. Tem muita gente boa, mas como é muito complicado achar, começa do zero. Vamos colocar gente que nunca sentou lá. Mesmo que corramos o risco deles fazerem até bobagens piores. Mas não é a democracia? Vamos mudar. Vamos mudar, porque eles representam exatamente a ignorância nossa. Então vamos entender como é que funciona. Você vai votar em alguém, vê a ficha dele, presta atenção. Isso é educação, isso é formação de uma nova sociedade. Aí vamos pensar assim, você vai votar para modificar. Você estará contribuindo para dizer para aquele que vai apertar o botão que vai causar a morte dos milhões, para ele sair de lá. Ele não quer sair, não. Porque, por sinal, olha a intelectualização que vai trazer poder. Então, o que aconteceu com esses espíritos lá nesses mundos? Foi exatamente isso. Eles brincavam de corrupção, eles brincavam de enganar, eles dilaceravam famílias, eles enganavam, eles mentiam. Somos nós no passado. Pegaram aí? Somos nós não estamos falando eles. Eles no sentido de um agrupamento. Uhum. Viemos para a Terra para mudar. E quem que nos acolheu nesse jardim? Jesus. Pegaram lá? Então, aquele grupo X foi para o Egito, porque eles eram especialistas nesse assunto, os líderes, tá? E o secto é porque são seguidores, são espíritos afins. Outros foram para a Índia, para trazer para a sociedade a questão filosófica que é discutida no mundo atual. Essa ramificação dos hindus, depois, quando se subdividiu, brotou ali os arianos. Os arianos foram aqueles espíritos mais rebeldes que não quiseram ficar na Índia. Eles não davam conta de ficar filosofando. Aí eles saíram como nômades e foram buscar a Europa. Assim que começou a organização da Europa. Aí eles foram encontrar com quem na Europa? Com os espíritos que moravam lá, que eram espíritos simples, espíritos primitivos, os chamados autóctones. Ali a Europa começou então a ser fomentada por espíritos empreendedores para aquela época. Espíritos que queriam expansionismo, que queriam viver aventuras. E deste agrupamento que depois migraram para a América do Norte. Então, a águia egípcia, que foi se consolidando dentro dos mecanismos da própria Índia, eles depois, como arianos, foram percorrer a escola que hoje é conhecida como a águia do domínio. A águia que foi símbolo, inclusive, do próprio papado. Roma. Pegaram aí? Alemanha nazista. Exatamente. Mas a gente vai estudar depois os animais, nós vamos falar dessa águia, porque a águia ela tem um símbolo, só para antecipar. A águia simboliza o espírito em evolução. João Evangelista, cada um dos 4 evangelistas recebeu um animal do Apocalipse como símbolo. João recebeu a águia como símbolo. Essa águia é a águia que nós estamos buscando aqui, a águia do entendimento, a águia que vai promover um voo para se libertar. Mas se essa águia se intelectualizar e buscar poder, essa águia vai colocar um elmo do poderio da terra. Presunção, ganância, adulteração, prostituição. Isso é do espírito.
Então, os espíritos que vieram para cá, na sua grande maioria, eram espíritos que se prostituíram. Conheciam os hebreus, que vieram para a Terra para trazer a noção para esse planeta de família. A noção principal dos hebreus foi a noção de família. E o monoteísmo. Pegar? O monoteísmo. Mas eram exacerbados no orgulho racial. Não é característica do povo judeu? Orgulho racial. Então nós citamos os egípcios, nós falamos dos hebreus, nós falamos dos hindus e falamos dos arianos. Que vão lá na frente falar para nós um pouquinho aqui, ou nós vamos estudar um pouquinho mais, quando falarmos dos animais do Apocalipse. Porque até agora a gente só está na introdução. Luiz, você ia falar alguma coisa? A fumaça está saindo na cabeça, não está, Júlio? Fumegando. É só lembrar que esse degredo, né, que o Carlos Alberto está referindo, é uma misericórdia de Deus, né, quando ele aproveita o que não está sendo mais adequado naquele mundo e traz para a Terra, né? Porque, como foi citado em Gênesis, né, a gente vê que um pouquinho antes, no próprio capítulo 2, no versículo 5, né, o Júlio sempre chama atenção para isso, no versículo 5 vai falar o seguinte: toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Mas o homem já tinha sido criado, o homem já existia, né? Mas ainda não havia o homem capacitado para esse trabalho. Então, assim, vêm os exilados, né? Ou seja, se não somos mais adequados a um determinado local, Deus nos reaproveitará aonde somos necessários, né? Então, assim, a divina misericórdia sempre presente, sempre atuando, sempre nos dando condições para fazermos o que de melhor sabemos fazer, né? Por isso é que ele nos oferece Jesus. E dentro do número 4, estava também na previsão a gente falar, que o quarto arcano é representado no alfabeto hebraico pela letra Dalé, cujo símbolo é expresso pela cruz, ou pelo quadrado, nos quais se encontra manifestado o quaternário sagrado, Iod, Ré, Val, Ré, que é simplificado nas letras I ou Y, H, V e H, que deve ser, que representa para nós o nome Iavé. Iavé é Jeová no Antigo Testamento. E num estudo de Pastorino, no livro Sabedoria de Evangelho, ele acrescenta um shimim. E a palavra vira Yeshua. Yeshua. É Jesus. Yeshua, que em hebraico é Jesus. Então nós temos aqui, nesse quaternário, o símbolo de Jeová no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. E nós, então aqui, esse quadrado traz para nós uma reflexão de qual o símbolo que Jesus se torna mundialmente conhecido. Através de qual símbolo? É o cordeiro. A cruz. Ah, sim, tá. A cruz, quando você fecha a cruz, ela se torna um quadrado. E aí eu vou colocar para vocês uma reflexão, que nas linhas de estudos de vários segmentos espiritualistas, apresenta a cruz como um movimento da evolução e da involução. O que significa isso? Quando você movimenta a cruz da direita para a esquerda, ela fará um movimento rotatório que vai definir a descida
na pirâmide. Jesus desceu, mas depois há um movimento contrário, que é o movimento para ele subir a montanha. Por isso é que, quando ele é morto e crucificado, não é? E depois sepultado, ele desce à mansão dos mortos, na prece da patrística romana, católica. É de Teodósio, né? Não me recordo. Ele desce à mansão dos mortos e ressuscita ao terceiro dia. Olha que extraordinário. Agora, uma informação espírita, uma informação mediúnica, que essa prece, o médium que a traduziu, foi extremamente feliz. Porque quando diz assim, ele desce à mansão dos mortos, é o símbolo do processo do espírito que desencarna e que desce às regiões inconscientes ou subconscientes. Então, quando você morrer fisicamente, você vai se deparar com a sua história, que simbolicamente está morta. Na realidade não está morta, ela é dinâmica. Você vai se deparar com a sua realidade. Isso é em nível íntimo. No caso de Jesus, que tem uma evolução que é incalculável para nós, ele vai descer à mansão dos mortos porque ele desencarnou? É um absurdo pensar isso. É um absurdo. Porque ele, na Terra, ele já era consciente do passado e do futuro dele. Então ele não passa por um processo que qualquer ser humano comum passa. Certo? Mas por que ele desce à mansão dos mortos, então? E a prece católica se torna legítima? Aí entra a informação espiritual. Emmanuel narra que ele vai às regiões umbralinas para envolver o espírito de Judas. Eu tenho esse depoimento ainda não publicado, um depoimento de Chico Xavier. Deus vai me abençoar de contar um dia para o público, no papel, em que ele, quando ele tem um leve adormecimento, quando ele desperta, narra Emmanuel, ele se lembra da mãe, ele se lembra dos amigos, logo em seguida ele se lembra de Judas. E quando ele se lembra de Judas, olha o instinto de Jesus. Observem bem. O que é um projeto consolidado? O instinto dele é de descer e não é de subir. Qualquer um desencarna, o reino dos céus. Tem uns que esperam até anjo com corneta. Pede o padre, olha, só encomenda minha alma, vocês trata de fazer missa para mim, ou então põe meu nome lá no livro de radiação no centro espírita, que eu quero sobre água fresca. No caso de Jesus, o ímpeto dele foi de descer. Isso é extraordinário. Ele vai para acolher. Aí fica para nós essa reflexão. Quando nós estivermos diante do testemunho, presta atenção em qual é o seu ímpeto hoje. Se é o de partir para ajudar ou de fugir. Se é o de se colocar como solidário ou dizer que você não pode. Isso caracteriza a nossa atual posição espiritual perante a nossa consciência. Ah, meu amigo Júlio, porque o número 4 tem tantas coisas que fala para nós, mas assim, só a título de informação, que o tempo está acabando, nós podemos ainda lembrar do número 4, falando para a gente em nível mais grosseiro, né? Os 4 elementos da terra, né? Terra, água, fogo e ar. Os 4 membros do corpo. Os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso e éter, os 4 pontos cardeais que nós já citamos, norte, sul, leste e oeste, as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. E semana que vem, se Deus com certeza vai nos abençoar, para que a gente possa começar o nosso estudo falando
do símbolo do 4 em nível astral. Aí nós vamos já começar a falar do leão, que representa o querer, a águia, que representa o ousar. O querer e o ousar junto, projeta o homem, que vai trabalhar o saber, e o touro, ou a ovelha, representa o calar. E aí nós vamos mergulhar território adentro dos animais. Casalberto, só um instante, só uma colocação também. Você falou o símbolo da cruz, né? A gente lembrar também, se a cruz a gente tiver como... Deixa eu soltar aqui. Como sentimento, você tem que falar aqui. Sentimento e razão, né? Então nós temos aqui a cruz formando um T, né? Para a gente ter um equilíbrio, ela estaria no meio, né? No meio, nós vamos ter ela no meio, nós vamos ter 4 quadrantes iguais. Então nós vamos ter aqui uma junção onde razão e sentimento estão em perfeito equilíbrio, né? Formaria aí um quadrado com 4 quadrantes iguais, né? Só para uma reflexão. Muito bem. Semana que vem a gente volta nessa reflexão, ela é muito importante, porque ela também fala para nós da espada. A espada que ela fica fincada, com voltada para a terra. Isso. E nós podemos falar da cruz do Cristo, que é a cruz de madeira, o madeireiro verde. Tem várias expressões aqui, mas o tempo agora não permite, gente. Eu peço desculpa, mas dá vontade de a gente ficar aqui até amanhã. A espada que é atirada pelo arco, né? Que é a seta. É a seta. Muito bem. Então, fica para nós aí o desejo de continuar esse estudo, que é tão empolgante. Mas o que eu gostaria de finalizar é trazendo aquela reflexão inicial. O nosso objetivo principal é realmente mergulhar na nossa intimidade para descobrir quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde o Senhor está apontando para que a gente possa chegar. Que Deus nos abençoe, que os espíritos amigos continuem nos sustentando, nos inspirando e que possamos ter um retorno para os nossos lares em paz. Para finalizar o nosso trabalho, a gente vai pedir que o nosso amigo Júlio faça a prece final. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Luiz a ajuda. Nós não tivemos a moderação do chat hoje, por razões técnicas, e semana que vem, se Deus quiser, nós vamos retornar ao trabalho do chat para interagir com o público que está em casa. Aqueles que quiserem rever o estudo, ele estará disponível no site da FEAC, www.feac.org.br, como também no site da Rede Amigo Espírita. E assim nós concluímos a nossa participação. Mestre amado Jesus.